Essa é a apresentação dos padrões de projeto, atividade do grau C, para a cadeira oficina de jogos, motores de jogos, curso jogos digitais, instituição de ensino, Unicinos Campus Porto Alegre, professor Rafael Leite Campos, aluno André Luiz Leandro Prata. De antemão já eu vou deixar estabelecido que essa nota vai ser para substituir a nota do grau B. E os diagramas que estão presentes no slide e no documento em PDF que eu vou enviar eles num arquivo, um pack, um arquivo separado para ter uma maior qualidade, porque aqui no slide e no doc ele teve uma perda de qualidade. O primeiro padrão abordado é o Object Pool. O problema que ele visa solucionar é quando a gente tem instâncias que tanto para ser inicializada como a própria instanciação do objeto ele é muito pesada, consome muitos recursos e ela também tem um número de usos significante, bastante uso, mas a quantidade de instâncias ativas é pequena. E também na reutilização de código. Basicamente ele funciona bem com um banco de dados, que é uma conexão com um banco de dados em questão de desempenho, tanto em tempo como recursos da máquina, quanto ele custa, tende a ser grande. A solução do Object Pool é criar um sistema onde, se não houver nenhuma instância ativa, nenhum objeto instanciado ativo, ele vai e cria esse objeto. Ele vai lá e vai criar esse objeto e vai deixar instanciado. Enquanto estiver usando. Quando ele deixar de ser usado, ele vai ser guardado na pool. E quando eu vir uma nova chamada para ele, em vez de ser instanciado um outro objeto, ele vai procurar na pool se existe um objeto reutilizável e vai utilizar o mesmo. Eu pesquisando sobre Object Pool na internet encontrei um exemplo que eu achei bem interessante e didático, vamos dizer assim. O Object Pool é como se fosse uma empresa contratando um funcionário novo. Quando o funcionário entra, o gerente da empresa vai verificar no depósito, que seria a pool, se existe recursos para montar a sala de trabalho dele. Se sim, entrega a sala de trabalho, entrega os recursos para a sala de trabalho dele. Se não, vai pedir encomendar. Isso é uma alusão a criar um objeto novo. E isso vai ser entregue ao funcionário para ele poder trabalhar. E quando ele for demitido, os recursos que ele estava utilizando vão ser devolvidos para a pool. Seja o tanto novo comprado como o que já estava no armazém. Aqui tem alguns passos, como criar o Object Pool com uma matriz privada dos objetos dentro, criar método de aquisição como o acquire, o liberação e o release na classe Object Pool e certificar que o Object Pool é uma instância única, um singleton. Os diagramas, temos os diagramas de classe, né, tá, para uma análise. Esses diagramas eu vou construir baseado nos que eu encontrei na internet. A gente tem a classe da pool reutilizável e ele vai pegar o object na pool, vai ver os usos, vai reutilizar, ele vai fazer os testes. Se não houver, ele vai criar uma nova instância, mas caso houver, ele vai reutilizar. Nesse caso aqui, não, eu acho que a gente consegue mostrar um pouquinho melhor que o diagrama de sequência. É justamente por causa do diagrama que como a gente consegue ver que eu vou disponibilizar num arquivo junto com a entrega para poder ver com uma qualidade maior. Mas a ideia aqui é que ele vai rodar o acquire e se existir recurso, se existiu a instância na pool, ele retorna a instância que está na pool
pro cliente, o cliente faz o uso, e depois o cliente faz o uso e tem as informações retornadas para ele. Caso contrário, e depois, desculpe, e depois ele devolve pra pool, quando não estiver mais utilizando. Caso contrário, aqui se for false, aí ele vai passar por um método onde ele vai alocar uma nova instância vai devolver pro cliente utilizar ele como recurso, vai devolver pro cliente e após isso ele vai enviar esse novo recurso instanciado para pool. Esse é o Object Pool. As consequências do Object Pool são, primeiro, que o programa ele vai apresentar uma melhora nessa performance e tu tem um controle maior nas instanciações e nos recursos que estão gerindo o sistema. No geral, pelas minhas pesquisas, pelo que eu entendi, ele acaba, como foi dito anteriormente, ele acaba sendo melhor utilizado em situações onde tem poucas instâncias, mas que elas em si são pesadas, são custosas. Em caso de instâncias leves, não tem muito motivo para eles ser utilizados. O segundo padrão escolhido foi o padrão Builder. Ele por si só já é um padrão que tende ao encapsulamento. E a ideia dele é que quanto mais complexo for uma aplicação, mais complexos serão os objetos existentes, né, nessa aplicação. E por via de regra que objetos complexos tendem a ter partes deles construídas de outros objetos e começa a ficar algo complexo e difícil de se utilizar. A utilização do builder acaba sendo adequada quando existem múltiplas representações de uma mesma classe. O builder por si só, ele traz essa esquematização para ele funcionar. Ele vai necessitar de uma interface abstrata, que seria uma classe builder. Essa classe ela vai criar as partes que serão utilizadas na construção do nosso objeto complexo. E o Concrete Builder vai ser o responsável pela construção e pela montagem da parte do produto final. O Director ele vai ser o responsável por gerenciar o nosso produto final, o product. E o product é o que é o que é gerado no final, que a gente chama do objeto complexo que a gente está tratando aqui. Vai estar melhor explicado no doc. A gente tem os diagramas de classe do builder, também baseado no que eu encontrei pela internet. A gente tem o builder sendo a interface onde criar a parte, o concrete builder onde vai realmente juntar as partes para gerar um produto, o director onde ele vai gerenciar o produto. Temos um diagrama de sequência, que ele vai usar o New Concrete Builder para ir direto para o Concrete Builder, criar as partes. Tá um pouco difícil de ler, vou puxar na minha colinha aqui do lado. Seria o New Director, que ficou escrito com a grafia NR ali, tá escrito errado, desculpe o erro. Que vai usar as informações no Concrete Builder, porque é um New Director, e a partir daí ele vai buildando as partes do projeto, e no final o cliente tem o resultado. As consequências do builder é um código muito encapsulado. Ele vai permitir variar a representação de um produto, ele isola o código da construção e representação. Ele permite o controle fino sobre os processos de construção, vai ter uma maior modularidade e a partir do momento que tu tem um builder implementado, facilita o processo para implementar outros builders no seu código. O terceiro e último padrão que eu vou abordar é o Factory. Ele é um padrão muito interessante quando a gente fala de expansão de código, expansão de produtos, porque
A gente tende, principalmente quando a gente não aplica um padrão como o solid, acaba que a gente vai expandir produtos, a gente tem uma classe muito engessada e fica difícil a gente fazer a expansão do projeto. A gente acaba criando muitos encapsulamentos dentro da classe e acaba criando muitas condicionais. O Factory vem com uma proposta de criação de objetos para resolver esse impasse, resolver isso. Bom, o Factory ele vai ser, como falei, muito melhor implementado num sistema onde já tem uma hierarquia de classes bem definidas. E como é que ele funciona? Ele vai fornecer para o cliente uma interface para criar objetos em uma superclasse. Mas ele vai ter as subclasses que permitem alterar o tipo do objeto que vai ser criado. O padrão Factory ele vai sugerir que a gente que troque as chamadas diretas do construct dos objetos toda vez que a gente dá um new para uma chamada Factory Method. Parece que a gente está trocando 6 por meia dúzia, só usando um método mais complexo. Mas agora a gente pode usar isso a nosso favor. Agora a gente consegue substituir o Factory Method nas subclasses para alterar a classe e o produto que estão sendo criados pelo método. Existe uma limitação que, para isso dar certo, as classes e os produtos que estão sendo gerados, eles necessitam ter em comum com o Factory uma interface ou uma classe básica. E os objetos que o Factory Method retorna são chamados de products. Os diagramas de classe do Factory, onde a gente vê a criação de um objeto. De um objeto, não, desculpa, um product, que é um objeto também. Bom, a gente tem o diagrama de sequência aqui. O diagrama de sequência ele é melhor explicado cada função aqui é melhor explicada no doc. Mas basicamente a gente vai ter a operação do cliente que vai chamar o factory method no creator e o creator vai chamar o factory method para ativando o construct creator que vai fazer o create do nosso product lá com o concrete product. Então essa é mais ou menos a estrutura. E as consequências do código é que ele se torna um código mais complicado, pois precisa introduzir muitas subclasses no código. E ele é melhor aproveitado, como foi dito no início da apresentação do Factory, na aplicação em produtos, em sistemas que já têm a hierarquia de classes bem estabelecidas. E ele vai facilitar a expansão do código em si.